bem-vindo ao canal Ed News Libras. Eu sou Ednilson Macedo e este é meu sinal. E para você que está assistindo este vídeo de hoje e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, deixa o seu like e compartilha nas redes sociais de seus amigos. Também não se esquece de deixar o seu comentário, pois ele é muito importante para o desenvolvimento, e sugestões de novos vídeos. Quem sabe eu não posso contemplar o seu pedido, assim como hoje está sendo contemplado o pedido de Henrique Meirelles. Parabéns, Henrique, pelo seu comentário, deixou lá a sua sugestão de vídeo e eu aqui estou atendendo ao seu pedido. Então o tema que ele deixou lá foi aulas sobre verbos classificadores. Então, baseado no pedido de Henrique Meirelles, hoje vamos trabalhar com classificador de verbos. Então, para entender um pouco melhor sobre classificadores de verbos, precisamos entender o que é a configuração de mão. É uma marca de concordância de gênero, pessoa, animal ou coisas. Verbos que possuem concordância de gênero são chamados de verbos classificadores, porque concordam com o sujeito ou objeto da frase, como, por exemplo, os verbos cair e andar, mover, que dependendo do sujeito da frase, terá uma configuração para concordar com a pessoa, as coisas ou os animais. E não podemos esquecer, como todos os outros vídeos de classificadores, eu continuo trabalhando com configuração de mãos, né, a tabela de configuração de mãos do professor Nelson Pimenta, que possui 61 configurações de mãos e é a forma mais fácil de nós podermos identificar uma configuração de mão com essa metodologia aplicada pelo professor Nelson Pimenta, ok? Então, os exemplos que nós temos hoje para trabalharmos com o classificador de verbos e utilizando também a tabela de configuração de mão do professor Nelson Pimenta, selecionamos a configuração de mão 50 e a 57, também a 48 e a 57, para indicar cair, né? Como você pode ver aqui, tem um boneco caindo. Então, o cair, você vê que tem... Lembrando também que na aula passada eu falei sobre a mão ativa e a mão passiva, e assim também vamos utilizarmos com a configuração de mão selecionada a 50 e a configuração de mão 57. Temos aqui uma pessoa em pé, e logo depois a 48 e a 57 dando a ação da pessoa cair, tá? Lembrando que você consegue perceber através aqui da imagem que você tem a mão aqui fixa, né? A mão passiva está aqui embaixo, a mão ativa com a configuração 57 em cima, depois a configuração de mão 57, que é a mão passiva, continua parada, e a de 50 vira a configuração 50, vira a configuração 48, e você vê a ação do cair, tá? O cair. Então você tem aqui nessa transição e nessa mudança, nesse movimento aqui, você percebe que a pessoa está caindo. Então tem um movimento, cair. Esse ato você incorpora como classificador de verbo e você percebe a ação dentro dele acontecendo. Temos outra também, né, 38 mais 37, né? Então selecionamos a configuração de mãos 38 e a configuração de mão 57. Fazemos o mesmo processo de mão ativa e mão passiva. Você consegue ver aqui na imagem o sinal de papel, e aqui você vê ele abrindo, ó, papel, tipo caindo. E você pode utilizar aqui que a mesma mão que vier a passiva, ou que está aqui na 57, ela transforma, e depois você pode fazer a descrição, o jeito como o papel cai, beleza? Papel, e ó, perfeito, conseguiu perceber?
E aqui você consegue perceber que temos duas formas de papel. Nessa primeira forma que eu fiz o papel, eu fiz ela caindo aqui. E a segunda forma do papel é um papel amassado. Você pode pegar o papel amassado e depois soltar, né? E aí você vai ver ele caindo. O papel vai estar caindo. Temos o andar. Então temos a configuração de mão 17. Perceba que se a gente pararmos para analisarmos as configurações de mãos, você não vai encontrar configuração de mão dessa forma aqui deitada. Você vê que as configurações de mãos de todos os autores, eles estão sempre em pé, ok? Então você vai ter essa aqui, a 17, e vamos fazer o andar. Esse andar aqui está representando as pernas da pessoa andar. Esse é um andar de pessoa, de ser humano. É diferente do outro andar, ou de outra sinal de pessoa, que é na próxima aula que eu posso estar trabalhando com esse. Tá? Nesse momento vamos focar só nesta aula aqui. E temos aqui o 17 com o 56, ou o 56. Por quê? Porque temos aqui o andar de bicicleta. Quando a gente fala de andar, vem essa mãozinha com interrogação. Sim, andar de quê? Né? Como você vê, um andar, uma pessoa andando. O andar de bicicleta, que agora você temos a configuração de mão 17 ou a 56, que é aqui, se lembrando que o sinal de bicicleta é aqui, tá? E aqui já é o classificador de bicicleta. Tem aqui ou aqui, que você pode subir, né? A pessoa pode subir, montar na bicicleta, ou aqui a pessoa também montada na bicicleta. Vai depender dessa variação que acontece também. Já aqui temos a configuração de mão 56 e é para utilizar o sinal de ônibus. Lembrando que ônibus, o sinal é este, e quando você está colocando aqui, você pode demarcar o ônibus e depois você demarcar aqui que ele está, ok, no classificador. Você pode demarcar primeiro qual é o sinal, o ônibus, se é um carro, e depois você transforma no classificador. E a ação de andar. Também temos o verbo abrir. E aí você pergunta, abrir o que? Abrir uma porta, abrir uma janela. Utilizamos a configuração de mão 29. Tem aqui a porta abrir. Tem um ato também de você pegar na maçaneta. E tem também a 56, que eu acabei nem colocando ali, que é o verbo abrir a porta, tá? Mas também quando você pensa em abrir a porta, antes você tem que abrir a maçaneta, né? Segura a maçaneta para destrancar e depois você abre. E você tem depois o sinal abrir, tá? Você tem abrir os olhos, que eu utilizei a pinça ou a configuração de mão número 17, que você tem aqui olhos fechados e depois você abre. Lembrando que nesse movimento de abrir os olhos, seus olhos também tem que estar fechados, e ao abrir os seus dedos, né, os seus olhos também se abrem. Verbo abrir os olhos é um dos exemplos. Como você também pode abrir uma latinha de refrigerante que você tem aqui. Você tem aqui segurando a lata de refrigerante, você pega aí e abre, bota para dentro, empurra para dentro o gatilho e ele abre o refrigerante em lata. O ato de abrir a boca, né? Abrir a boca. Você tem aqui a demarcação que faz os dentes, demarcação dos dentes, e você pode abrir a boca. Não só a boca de um ser humano, mas como pode ser também classificado como a boca do jacaré, de algum animal, dependente do que você esteja sinalizando e do contexto, tá? Não podemos esquecer desse contexto. O ato de beber, o verbo beber, né? Então, ação, beber o quê? Você pode beber várias coisas. E aí você tem a configuração de mão 29 e a 44. Ela poderia utilizar essa daqui,
que é segurando um copo, e a 44, que pode ser segurando o canudo e tomando com o canudo. Ela está bebendo, segurando o copo e o canudo. Mas ela pode beber água ou beber um suco. Ela pode chegar aqui, ó. Essa ação, esse ato de empurrar para na boca já é uma ação do verbo beber, tá? Porque você tem um movimento embutido ali que mostra a ação, beber. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos ter uma perguntinha básica para vocês deixarem no comentário o que é que vocês acham, o que é que vocês pesquisaram. E a pergunta é: os verbos na Libra se dividem em quantos tipos e quais são eles? Deixa aqui embaixo do comentário quantos e quais são os verbos na Libras, tá? E como eles se dividem e quais são estes verbos. Então deixa aqui no comentário que eu vou estar observando se você está respondendo direitinho. Um grande abraço e até a próxima aula.